Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Versículo 28. Romanos capítulo 8 e o versículo 28. Bendito é o nome do Senhor. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em outra versão diz, segundo o seu decreto. Leiamos todos juntos, bem alto esse texto. Vamos lá. Amém. Podeis sentar, irmãos. Deus abençoe Natan, que está aqui. Estou vendo aqui na frente. Glória a Jesus. Deus te abençoe. O apóstolo Paulo deixa essa pérola para nós aqui. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. A gente precisa fazer uma exegese desse versículo para entender a profundidade dessas palavras. Primeiro, quando Paulo diz, todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus, há uma conversa aí fora que está atrapalhando o culto. Irmão, faz favor, dá um grito aí. Fecha a porta e dá um grito para esses irmãos. Se eles não entrar para dentro, eles podem ir para casa. É incrível que o barulho está atrapalhando. É preciso pedir a esses irmãos para entrarem para dentro da igreja. E os irmãos que ficam sentados aqui são prejudicados, porque é um barulho tão terrível que não dá para ouvir. Oito e 10 da noite, ainda tem gente do lado de fora da igreja? Tem sentido, não. Parece que Paulo está, em outras palavras, falando o que Jesus estava dizendo, disse, nenhuma folha da árvore cai sem que seja a vontade de Deus. Quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça? Quem sabe aqui? Quem alguma vez contou? Vou contar quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. Tem uns que não tem mais nenhum. Aí fica fácil contar. Tem outros que tem menos, mas ainda tem. Você não sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, mas Deus sabe.
Quantas células tem no seu corpo? Você não sabe. Quantas morreram hoje? Você também não sabe, mas Deus sabe. O vento passou e derrubou muitas folhas de árvore lá na sua casa ou na rua da sua casa. Nenhuma delas caiu, sem que Deus dissesse: pode cair. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que nós servimos. Tudo está debaixo do controle de Deus. O mundo está se movendo e se movimentando. E tudo está debaixo do controle de Deus. Alguém já teve curiosidade de um dia abrir um relógio, como esse aqui, que eu estou na minha mão aqui? Para ver como é que funciona um relógio? Quem já alguma vez abriu assim o chassi de um relógio para observar? Quem já fez isso alguma vez na vida? Levante a mão bem alta. Eu já fiz isso algumas vezes. É uma máquina extremamente complexa. Aqui tem engrenagens. Umas funcionam no sentido relógio, outras funcionam no sentido anti-relógio. Umas vai para um lado, outras vão para o outro, outras vão para cima, outras vêm para o outro. Tem todo tipo de parafusinho que você puder imaginar aqui. E eles todos estão funcionando. A gente vai dormir e eles estão funcionando. A gente acorda, bota ele no bolso, no relógio, ele está funcionando. Aí tem, normalmente os relógios de hoje tem uma bateria que você coloca, mas antigamente, os relógios antigos você dava era corda. Trac, 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 trac. Tinha que dar corda. Aí para facilitar, você não ter que ficar dando corda, para você não esquecer, para o relógio não parar, alguém foi lá e criou uma bateria. E aí ela trabalha, ela dá corda por você. Essa engrenagem completa, detalhada, extremamente complexa. Ela funciona dia e noite. E às vezes uma vida inteira. E quando você manda para o relojoeiro consertar, hoje não usa mais, nós estamos vendo a era dos descartáveis, tudo é descartável, telefone celular é descartável, relógio é descartável, tudo é descartável. Até sapato virou descartável. Profissão de sapateiro está acabando. Mas antigamente, quando você mandava para um relojoeiro consertar um relógio, aí ele começa a desmontar e começa a colocar as peças assim, ó. É uma coisa, uma multidão de coisas. Depois você fala, rapaz, como é que esse camarada vai conseguir colocar cada peça no lugar ali? E às vezes, quando esses relógios são pequenininhos, ele usa uma lente quase que microscópica para poder enxergar. E aí ele vai montando, aí ele tem as chavezinhas de fenda, os alicates, as alças de segurar. É uma coisa extremamente complexa. Limpa aquilo tudo, lubrifica aquilo tudo, ajeita aquilo tudo e deixa um tempo funcionando, e quando está bom você volta lá.
assim é a nossa vida, assim é a vida do crente. Ela é como um mecanismo de relógio. Nada está acontecendo na sua vida sem que seja permissão de Deus. Segunda coisa, coisas boas também acontecem para gente ruim. E coisas ruins também acontecem para gente boa. A Bíblia diz assim, que Deus encerrou todos debaixo do pecado, para que pudesse resgatar a todos, e todos tivessem o direito de serem salvos. Jesus disse assim: o sol nasce sobre os bons e sobre os maus. Pastor, se Deus é tão bom como o senhor disse que é, por que a minha vida está uma bagunça? Por que está dando tudo errado? Por que eu estou doente? Por que eu estou aflito? Por que lá em casa não está dando nada certo? Será que Deus está no controle mesmo? Meus irmãos, o controle de Deus não significa proteção contra todos os problemas, não. Quando eu estou dizendo que Deus está no controle, eu estou dizendo que Deus está do teu lado e junto com você, quando você tem que passar pelo vale da sombra da morte, quando você tem que passar pelo meio da tempestade, no meio do fogo ardente, no meio da aflição e da angústia. O salmista diz assim: andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás, estenderás a tua mão sobre mim, e a tua destra me guiará. Louvado seja o nome do Senhor. De uma coisa você pode ter certeza: você nunca com Deus sairá destruído ou derrotado de nenhuma situação, mesmo que o resultado não seja aquele que você esteja esperando, mas se Deus está no controle é porque isso é o melhor para a sua vida. Louvado e exaltado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus está no controle de todas as coisas. O salmista, o escritor aos Romanos disse: todas as coisas. Mas primeiro ele diz o seguinte: sabemos. Diga comigo essa palavra: sabemos. Isso aqui fala de certeza. Você sabe, irmão? Você tem conhecimento? Paulo escreveu um outro momento e disse: eu sei em quem tenho crido. Eu sei, eu conheço, eu tenho certeza. Eu não estou como alguém que está no escuro apalpando para ver se acha um lugar. Não, eu sei.
Eu tenho convicção, eu tenho certeza, eu tenho confiança. Eu sei em quem tenho crido. E eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia, ou dia final. Sabemos. Como é que está a sua vida de convicção com Deus? Você sabe o Deus que você serve? Você tem conhecimento dEle? Tem certeza que Ele está com você? Porque se é uma coisa que nós precisamos de ter convicção, é de que Deus está conosco. Porque se Deus não for conosco, aí não adianta. Você crê que Deus está contigo? Você tem certeza que Deus está contigo? Quem tem essa certeza viva nos seus corações? Tem certeza que Deus está contigo? Deus está comigo. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar eu irei. Se Cristo comigo vai, eu irei. E aí, de Cristo está andando com você? Você tem andado com Jesus? Por onde você tem ido, você tem certeza que Deus está com você? Sabemos que todas as coisas, diga todas, diga bem alto, todas, não são algumas não, a Bíblia diz todas. Isso aqui fala de amplidão, de amplitude. E quando a Bíblia fala de todas as coisas, está incluindo as coisas boas e as coisas ruins. Tudo. Todas as coisas cooperam para o bem. Pastor, coisa está ruim para o meu lado. As portas fecharam. Sabe por que a porta fechou? Para você dar valor quando ela abrir. Pastor, eu estou numa enfermidade, doente. Sabe por que você está doente? Para você dar valor quando você estiver com saúde. Pastor, eu estou passando uma luta. Sabe por que você está passando luta? É para quando você estiver com a vitória, você dar valor a ela. Porque o ser humano, irmão, nós seres humanos, a gente só dá valor às coisas depois que a gente perde. A Bíblia diz assim: é melhor ir na casa onde tem luto, do que uma casa onde tem festa. Porque na casa onde tem luto, você reflete, faz reflexão sobre a brevidade da vida. E na casa onde tem festa? Aonde tem festa só tem euforia. E essa vida, irmão, não é só vida de festa, não. Vida cristã não é vida de euforia, não.
Vida cristã é você estar às vezes na casa que tem festa, mas também tem que passar na casa onde tem luto. No luto, a primeira coisa que a gente entra quando vai fazer um funeral, quando eu vou fazer um funeral, a primeira coisa, quando eu bato assim de olho no caixão, eu digo, gente, quando é que vai ser minha vez? Aí a segunda coisa que a gente faz é pensar, será que foi salvo? Terceira coisa que a gente pensa, quando vai num lugar como esse, é do que ele morreu. Aí depois, a quarta coisa é, será que ele podia fazer alguma coisa para evitar essa doença? E assim vai. Você só para pensar nessas coisas quando você está na casa onde tem luto. Na casa onde tem festa, onde tem euforia, você não pensa em nada disso. Na casa onde é que tem euforia e só tem festa, você só quer saber de badalar, vai para lá e vai para cá, de ficar no reteté, de falar língua estranha. E um outro diz para o outro assim, declara aí, meu irmão, tua vitória está chegando, tua vitória está chegando. Eu não sei o que, é aquilo outro, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, Deus vai te dar aquilo outro e tal. Aí que você quer estragar uma festa, é você perguntar assim, meu amigo, essa noite vão te pedir a tua alma. Com o que você vai se apresentar diante de Deus? Acabou a festa. Porque na festa a gente só quer beber, folgar e se alegrar. E festa aí no mundo, para ser boa, tem que ter cachaça, vodka, uísque a gogô, mé, água que passarinho não bebe, vinho, cerveja, chope. O cara bebe todas, entorna. Daqui a pouco ele fica bobão, alegre, rindo para todo mundo. E até para defunto. Bom dia. Dá aquela paz no cara. Começa a andar. Normalmente o cachaceiro fica romântico. Quer abraçar todo mundo, beijar todo mundo. Aí depois entra a segunda fase da cachaça, que é quando a pessoa começa a perder o efeito, e aí entra na fase da valentia, fica valente, super-herói, machão. E aí depois vem a última parte, que é a fase do porco, né? Ali mesmo eu caio, ali mesmo eu bebo, ali mesmo eu caio. Aonde tem festa, a gente não aprende quase nada. Mas aonde tem luto, a gente pensa num monte de coisa. Todas as coisas. Segundo, cooperam ou contribuem. Isso fala desta interação que Deus tem conosco.
dessa sinergia entre a vida de Deus e a nossa vida. Ou seja, a gente trabalha com Deus e Deus trabalha conosco. Aleluia! Tudo coopera, opera em conjunto. Coisas boas e coisas ruins, como uma engrenagem de um relógio, como a engrenagem de um motor. As coisas vão conduzindo para lá e para cá. Tudo está no controle de Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a Bíblia diz: contribuem para o bem. Diga, para o bem. Nada do que você está acontecendo com você, é porque Deus quer te matar, te destruir, acabar com a tua vida, nem quer ver a tua desgraça e nem teu sofrimento. Não! Isso tudo é um processo de Deus, que quando você sair do outro lado, você vai sair um ser humano melhor, uma pessoa mais completa. 1 Coríntios, se eu não me engano, acho que é capítulo 2, capítulo 1, que diz assim: nós somos consolados com a mesma consolação com que nós consolamos. Quem é que acha esse texto para mim aí, que saiu aqui agora? Eu acho que é 1 Coríntios, é lá no iniciozinho. Se não for 1 Coríntios, é 2 Coríntios. Quem achou, pode falar. Quem não achou ainda, não chuta não, irmão. Acha primeiro. 2 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 4. É isso. 2 Coríntios, capítulo 1 e versículo 4. Pode ler, irmão, você que estava lendo. Pode ler bem alto. Lê o versículo 3 também, vamos. Olha o processo de Deus. Como é que está essa versão aí? É a do pastor? Essa aqui é a boa. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias. Diga, o Pai das misericórdias. O Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Você está na luta? O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, e o Deus que sabe consolar, o Deus de toda consolação, no meio da tribulação, Ele te consola. Aleluia! Para que nós possamos consolar os que estiverem em qualquer tipo de tribulação. Em outra versão diz, essa eu gosto é dessa aí. Lê de novo, irmão. Vai devagar, vai devagar. Vai devagar. Que nos consola, diga, que nos consola. Fala aí, irmão. Em toda a nossa tribulação, diga, para que também, não, diga bem alto, para que também,
Repete aí, irmão. Para que também possamos consolar alguém que estiver numa... Como é que funciona isso, pastor? Você está na luta, Deus te consola. Aí você passa na luta. Daqui a pouco, entra alguém na luta e na tribulação. Aí aquele processo que você passou, vai te dar magistério e condição de você ministrar a outra pessoa, a outro irmão, a outra irmã, e dizer: meu amigo, tenha calma, porque Deus vai te dar a vitória. Te consola em Deus. Eu passei por essa situação, foi assim, assim, assim e assim, mas Deus fez isto e isso com a minha vida, e Ele também vai fazer com a tua. Quem pode glorificar esse Deus maravilhoso? Tudo coopera. Alá xaracalá basuri andalamana xandaraia. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nós possamos consolar os que estão em tribulação com a mesma consolação com que nós fomos consolados. Que Deus maravilhoso e extraordinário é esse nosso. Concorre para o bem. Diga para alguém que está do seu lado aí: irmão, Deus só quer o teu bem. Diz para ele assim: para de reclamar. Deus quer o bem para você. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olhe para cá. Concorre para o bem. Deixa eu te falar uma coisa. Milagre, ouça isso. Milagre não é apenas quando você é curado. Você quer saber o verdadeiro sentido de milagre também? É quando você não é curado e você continua glorificando a Deus a despeito da sua doença, da sua dor e da sua enfermidade. Isso é milagre. Quem entendeu o que eu estou dizendo, diga aleluia. Jó disse assim: ainda que ele me mate, eu nele esperarei, porque eu sei que o meu Redentor vive. Milagre é esse irmãozinho, essa irmãzinha que está aí se arrastando e sofrendo, mas está glorificando a Deus. E você olha assim: gente, como é que pode? Está maluco? Não é normal? Não, não é não. Não é não. É a mão de Deus que está sobre ele. É a consolação de Deus que está sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu conheço muita gente que tem problema de doença, enfermidade, algumas incuráveis, que é muito mais feliz do que alguém que tem uma saúde perfeita aí. Está na prova lá, tomando 50 remédios. Você pergunta: e aí, irmão, como é que você está? Ele diz: vou de vitória em vitória. Estou alegre, estou feliz com Jesus. E ainda canta: viva alegre e feliz com Jesus, a minha alma só vive a cantar, minha vida não é mais aquela, porque Cristo entrou no meu lar. Um dia eu fui visitar com a família do pastor David Wilkerson, um morro aqui chamado o Morro Morro do Surano, Santa Alexandrina.
Fomos lá. Ele queria conhecer e tal, tirar fotografia. Aí nós fomos lá. Aí subimos com aqueles americanos, aqueles bacanas e tal. E aí chegou num ponto, disse, agora, pastor, vamos subir. E nós fomos lá, foi lá no meio do morro. Aquilo é um outro mundo. Aquilo ali não é Brasil, aquilo é um outro planeta. E fui entrando naqueles guetos, naquelas coisas e tal, e eu olhava assim, falei, é isso aí mesmo que vocês querem? Então vamos embora. É comigo mesmo, vamos embora. E alguém olhando para mim, pastor, cuidado, não sei o quê, bala perdida. Eu falei, vamos embora, irmão, vamos embora aí, conversa essa, vamos embora. Aí eu entrei lá dentro, mas lá no meio da favela. Entrei dentro de uma casinha, que para você entrar na casa, você tinha que agachar assim, e descer umas coisas, e entrar assim de banda, assim. Aí falou, aqui mora a irmã, eu não me lembro o nome dela, vamos dizer aqui, irmã Maria. Irmã Maria. Aí cheguei lá, a irmã Maria estava deitada, deitadinha, numa cama, um calor, umas 3 horas da tarde, mas um calor, uma sauna. Eu entrei lá e ela estava deitadinha, e ainda deitada como estava, ainda estava com a coberta em si. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Aí quando ela viu assim, eu falei, tem uns pastores americanos aqui, a senhora, aí disse que tudo queria tirar foto com ela e tal, uma escurinha, da cor da capa desse microfone aqui. Irmão, quando eu cheguei perto, ele disse, e também está aqui o pastor Abner Ferreira. Ela falou, ai Jesus, não fala isso não é possível que Jesus está fazendo isso comigo. Jesus, o senhor não está fazendo isso comigo. Aí o irmão disse, ele é ouvinte da Rádio Continental, eu acho que só quem ouve a Rádio Continental sou eu e aquela irmãzinha. Pastor do céu, é o senhor na minha casa, ai meu Deus, muito obrigado. E destampou a falar em língua estranha. Eu vi aqueles americanos, tudo dobrando o joelho, e disse, bota a mão na minha cabeça, abençoa aqui, me abençoa. E ela, ei, para cá lá, te bota lá, eu te digo, meu servo, eu estou contigo. Isso aí profetizou para um, profetizou para outro, profetizou. Quando ela terminou, eu disse, bota a mão na minha cabeça também, me abençoa aqui, que crente é a senhora. Eu pensei que eu fosse, mas eu estou descobrindo que mais crente aqui é a senhora. Me abençoa aqui também com toda a sorte. Jesus, dá saúde para o teu servo, meu Deus, e tal. Virou atração, todo mundo queria tirar foto com ela, e eu também disse, eu quero tirar também, tirei a fotozinha com ela, tirei para cá e tirei para lá. Doente, para fazer as necessidades tem que tirar ela para levar, mas o rostinho, brilhando, alegre, cheia do Espírito Santo, falando em línguas estranhas, profetizando, e a americanaiada foi tudo embora debaixo da bênção. Parece que eu estou vendo o semblante dela aqui na minha frente. Isso é milagre. Isso é milagre. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Diga assim, amam a Deus. Diga para alguém que está do seu lado, irmão, você ama a Deus.
Amar a Deus é a resposta que a gente dá a esse cuidado maravilhoso de Deus para com a nossa vida. Amar a Deus é a resposta que nós damos ao chamado de Deus, o eterno propósito de Deus para a nossa vida. Amar a Deus quando tudo vai bem e quando tudo vai mal. Amar a Deus é uma decisão que você toma, sem discutir com Deus, sem querer fazer negócio com Deus. É dizer: Deus, venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu não deixo de te amar por nada. Oh, louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Levante a sua mão e glorifique a Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Aleluia, 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 aleluia. O segredo é amar a Deus. Quando você ama a Deus, você para de reclamar da vida. Quando você ama a Deus, você para de reclamar das circunstâncias. Quando você ama a Deus, vem o que vier, aconteça o que acontecer, você não fica murmurando, não fica prostrado, não fica acabado, não fica derrotado, porque o que te segura, o que te sustenta, o que te mantém, o que te alimenta é esse amor, este amor, este amor. Deus me ama e eu amo a Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, com toda a tua alma. Amar a Deus, amar a Deus. Amigo, se você não ama a Deus, passe a amar a Deus. Você não vai conseguir vencer esta vida se você não amar a Deus. Você não vai conseguir passar por essa luta se você não amar a Deus. Amar a Deus, amar a Deus, amar a Deus. Estar apaixonado por Deus. Sabe o que sustentava aquela vovozinha? O amor a ela, Deus. Aleluia. Ela tinha todas as razões para reclamar de tudo e de todos. Não. Ela estava ali agradecendo a Deus e amando a Deus. Amando a Deus. Amando a Deus. Amando a Deus. Você está pensando que acabou? Alguém já cantou a derrota sobre a tua vida? Diz: nada, para você não tem mais jeito. Se você ama a Deus, tudo tem jeito. Porque o jeito é amar a Deus. A solução é amar a Deus. Conto uma história. Uma vez, um animalzinho, uma mula, estava andando e caiu num buraco, num poço. Quando caiu naquele poço, aquela mula já era uma mula velha, um animal velho, já não tinha força. Já as pessoas não davam, os proprietários também não davam valor, e foram procurar a mula. Cadê a mula? Cadê a mula? Até que um garoto descobriu e disse: a mula está lá dentro desse poço, está dentro desse buraco. Aí, os donos foram para lá, olhou e disse: ih, rapaz, não dá para tirar isso daí não. Está ruim. Não dá para tirar não.
E aí, como é que nós vamos fazer? Vai esquecer ela aí? Não, é melhor enterrar ela viva. Não dá para tirar, vamos enterrar. Aí eles começaram a arrancar a terra assim e jogar dentro do buraco para enterrar ela viva. Bora, gente, vamos pegando. Juntou assim uns 30 cabras e vamos lá, jogando. Na medida que ia jogando terra lá embaixo, a mula que não queria morrer, começou a chacoalhar assim, e começou a pisar. E eles estão jogando de gente, vamos enterrar, vamos enterrar. E à medida que caía, ela fazia assim, pisava naquele trem e disse, vamos embora. E foi jogando terra, e vão jogando terra lá dentro. E aí, como é que está? E ela saía assim, virar para cá e vai pisando, coisa. E a verdade é que ela foi subindo, porque a terra ia ficando para baixo. À medida que eu jogando terra nela, ia sacudindo e pisando, e vamos embora e tal. Daqui a pouco, irmão, ela percebeu que já estava chegando perto do nível da terra, da hora de sair. Ela deu uma chacoalhada assim, levantou e tchau. Estão jogando terra para te enterrar? Vai sacudindo e vai pisando. Sacode e pisa. Sacode e pisa. Eu não vou morrer nesse buraco. Deus vai me tirar desse lugar. Ei, levanta sua mão e dê glória a Jesus. Aquilo que aqueles malucos fizeram para enterrar ela viva, serviu para libertar ela daquele buraco. É assim que vai acontecer com a tua vida, em nome de Jesus. Vamos dar para Jesus a melhor salva de palmas que a gente puder dar. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados por Deus. Vamos ficar em pé.